Olá, pessoal, boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos fazer essa live hoje. Como a terapia do esquema contribui para o cuidado, a conexão, o acolhimento da nossa criança interior. E para isso, eu trouxe a minha querida convidada especial, Cristiane Peretti, que também é psicóloga. Ela vai se apresentar daqui a pouco falando do trabalho dela. Cris, muito obrigada pela sua presença aqui no meu canal. É uma honra te receber. Estou muito alegre de fazer essa live hoje com você. Até estava comentando com a Cris que eu assisti uma palestra que ela deu num workshop de terapia familiar e tinha adorado, já estava planejando de trazer ela aqui para o canal para trazer essas colaborações da terapia do esquema, ampliar para a gente sobre essa teoria e conectando aí com essa questão da nossa criança interior. Então, Cris, seja muito bem-vinda no meu canal. Vou passar a palavra para você. Se apresenta aqui para o pessoal, fala de você, você pessoa, você psicóloga, você profissional buscadora, né, que já tem várias especializações. Conta para a Sim. gente um pouco da sua experiência e da sua bagagem. Oi, Adriana, boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje, assistindo essa live. Eu estou muito feliz, muito mesmo, com esse convite que você me fez para a gente estar aqui conversando hoje, até porque uma das minhas primeiras formações aí na criança interior foi com você, né? Eu tive o prazer de conhecer. é, Essa forma de trabalhar e de abordar essas nossas partes internas aí pela primeira vez com você, e eu aprendi muito e fiquei muito instigada, né? Quando a gente fez algumas vivências lá no seu consultório, presencial ainda, né? Então, foram vários cursos que eu tive a oportunidade de participar, os cursos de filme, como me conectei com você por conta disso, porque eu sempre gostei muito de ver filme, e eu acho que os filmes são formas muito interessantes da gente acessar materiais nossos, internos. Então, assim, você me inspirava pela forma de trabalhar, de conduzir, e para mim foi muito prazeroso mesmo participar dos seus grupos de estudos. Bom, aí a gente fez aí formações parecidas, né, lá no Regis, na Olon, em terapia familiar sistêmica. Isso me agregou muito enquanto profissional. Eu fiz várias formações em terapia sistêmica e eu venho pensando muito nisso, né, nas nossas escolhas, e eu fiquei pensando muito nas minhas escolhas de direcionamento profissional, né? Então, enquanto eu ainda estava lá tão emaranhada com a minha família, a terapia sistêmica ela veio muito, né, me instigar a entender os modos de funcionamento do nosso contexto familiar, né? E não foi à toa, então, que eu comecei por aí. Isso respondia muitas questões internas minhas. E eu acho que responde muitas questões internas de muitos dos nossos pacientes. É uma teoria muito ampla, né? Ela nos ajuda a ampliar a forma de ver o ser humano, porque a gente não reduz ele à sua individualidade, mas a gente entende que nós estamos e vamos nos tornando quem somos dentro desse contexto, né? Que a gente nasce. Bom, aí, nesse meio do caminho, eu fiquei instigada a conhecer um pouco da TCC, muito porque os médicos encaminham muitos profissionais, muitos pacientes para profissionais da TCC, por ser uma abordagem que traz um resultado rápido. Eu ficava instigada, mas como é que é isso, né? O que que acontece? E aí abriu aqui no Espaço Integrar uma formação em TCC, casal e família. Falei, bom, se vai juntar casal e família, que é o que eu já trago na minha bagagem, eu talvez não precise abrir mão disso para poder entender um pouco da TCC. E lá fui eu fazer essa formação, a gente teve uns conflitos na turma, porque a gente não conseguia juntar esses conceitos da TCC com a sistêmica. Aí, em um dos módulos, nós tivemos aula com a Adriana Lenz e Maia. Olha só, a Adriana também, que coincidência, né? Eu faço live com a Drica de manhã, com você agora de noite. A Só menina, fartura de Adriana na sua vida. né, menina? Que engraçado. Uhum. E aí, eu tive o contato, num dos módulos da TCC,
com a Adriana Lenz e Maia, falando sobre a terapia do esquema. E a Camila Lobato já tinha me falado, Cris, eu acho que você vai gostar da terapia do esquema. Quando eu tive esse módulo lá, foi bem interessante. E realmente foi, assim, surpreendente, né? Porque a terapia do esquema, ela vem trazendo toda essa bagagem de contexto que para a gente é importante na terapia sistêmica. Mas ela também traz uma forma de trabalhar que é a organização em esquemas. Ou seja, para a gente psicoeducar, né, e essa é uma parte que eu gosto da TCC, que é a psicoeducação, eu acho que ela é importante, porque nem tudo a gente sabe, né, enquanto cliente, e eu sempre gosto de me submeter às terapias das formações que eu faço, para ver qual o impacto que elas trazem em mim, sabe, Adriana? Então, da TCC, eu gosto muito dessa questão da psicoeducação, né? Até na formação mesmo, quando ia ali esmiuçando, aquilo trazia clareza para mim em termos de cognição mesmo, do pensamento, e alguns comportamentos também, né, que a gente vai desenvolvendo. Mas ainda eu senti um tanto limitado, porque, para mim, eu sou uma pessoa muito sensível, e eu fui muito privada. Oi? Conexão tá aí? Voltou? Tá ok, tá. Tá? Só deu uma Porque a minha picadinha. imagem travou aqui um pouquinho. Então, eu sou uma pessoa que, na minha história, eu passei um longo período por uma privação emocional muito grande. Eu fui entender isso, né, na terapia do esquema. E o impacto que isso traz na vida da gente. Então, eu valorizo muito a questão das emoções, de poder sentir, de poder expressar, e era uma dificuldade que eu tinha em função desse contexto que eu me desenvolvi. Então, quando a Adriana Lenzimai pegou e fez uma intervenção na sala, e eu me disponibilizei a experimentar, e aquilo veio, pá, eu falei, uai, esse trem aqui é diferente, né? Como a gente mineiro diz, né? Esse trem passou aqui. Uhum. E aí eu falei, não, eu quero conhecer um pouco mais sobre a terapia do esquema, né? E aí eu comecei a formação lá na Vine, que foi um tanto desafiadora, porque eu nunca tinha escutado falar nada. Então, a terapia do esquema, ela tem muitos conceitos e que, no primeiro momento, eles causam uma certa confusão para a gente, porque são 5 domínios e 18 esquemas, e até você memorizar isso e ganhar habilidade, eu confesso que ainda é algo que eu venho estudando e aprofundando, não é a minha habilidade maior, né? Então, eu tenho usado muito mais no consultório como um recurso do que como a minha metodologia ainda. Eu falo que assim, a minha base biológica da terapia é a sistêmica, e o TCC, a terapia do esquema, eu tenho flertado com outras terapias, que é a terapia focada nas emoções. Isso vem assim como recursos, como forma de ajudar o cliente a acessar seus conteúdos. Mas eu ainda não tenho trabalhado focada na abordagem em si, de uma forma íntegra, como deveria ser. Porque eu ainda estou estudando sobre isso e me aprofundando, né? Acho que a gente traz um grau de exigência, né? De querer aprofundar mais para poder aplicar com maestria, mas é um recurso que eu realmente estou apaixonada, encantada com ele. Nossa, que bacana, né, Cris? E assim, você tem uma coisa que eu também tenho, né, que é essa busca profissional, essa busca de ampliar, essa coisa de ser instigada pelo conhecimento, né, de ampliar aí seu conhecimento para melhorar na prática clínica. É muito rico, né? E a gente tem assim um arcabouço para quem faz psicologia, né? A gente tem um arcabouço teórico assim enorme, né? A gente realmente tem que inicialmente escolher uma especialização para a gente aprofundar, criar isso que você falou de uma base metodológica, né? Uma base de fundo paradigmático mesmo, né? Uhum. Só que realmente chega um tempo que a gente tem essa necessidade. Até eu acredito muito que isso é o pensamento sistêmico mesmo, né? Porque dentro da visão sistêmica a gente amplia, né, as percepções cada vez mais.
e a gente aprende a pensar dessa forma, então esse olhar vai para outras teorias também, né? E aí a gente interessa por mais alguma, outra, e está sempre ampliando, né, nosso conhecimento. E tem muita coisa interessante mesmo, né, Adriana? Você foi falando, nossa! tem uma teoria que se chama teoria dos movimentos sistêmicos, eu não sei se você já ouviu falar. Não é um estudo que eu aprofundei, mas que é um trabalho lindo de um terapeuta lá do Rio Grande do Sul, que ele junta também, sabe, a terapia sistêmica com a TCC, com a teoria da comunicação, mas é um trabalho muito legal. Então, assim, se a gente pudesse dedicar uma vida só para estudar, eu adoraria. Eu acho que E isso vai trazer. acabar a vida e a gente não acabou de estudar, né? E é isso, né? A vida é um eterno desdobrar. Então, às vezes, o cliente chega para a gente querendo uma resposta pronta, e eu falo: olha, terapia é processo. Eu sei que ninguém gosta muito disso, não, porque a gente quer, a dor está aqui agora, tira ela daqui de mim agora, por favor, né? É como se fosse essa mágica. E eu acho que a mágica tá quando a gente entende que a vida é um processo, né? Eu estava te contando, hoje eu tive sessão, então eu tô meio bagunçada internamente hoje, porque a sessão, ela vem fazer isso com a gente, né? Tirar a gente das nossas certezas. Então, às vezes, ela não vai deixar a gente com uma sensação mais agradável, ela vai, às vezes, tirar e mexendo nos esquemas, vai tirar a gente das nossas certezas para que a gente encontre novos recursos, já que o que a gente tem não está funcionando. Mas isso também traz como se fosse uma sensação de morte, assim, de uma parte nossa que não está legal, que está adoecida e que a gente está precisando abandonar para que outras partes possam ser alimentadas, nutridas, gestadas, e assim possa crescer, né? A gente abrindo mão de crenças limitantes para que essas perspectivas novas venham e o processo evolutivo, então, aconteça, né? Então, hoje eu tô meio assim, gente, eu tô meio mexida, né? Mas nós vamos seguindo aqui, porque é assim a vida, né? Não é para não sentir, mas é para a gente sentir tudo. E o que que esses sentires vão despertando na gente também, enquanto eles estão aqui, né? E puxando aí para o nosso tema de hoje, né, Cris, o que é esse sentir, né? Como nós temos elementos internos que nós conhecemos e que nós desconhecemos. E esses elementos internos, muitas vezes, são formas que fazem com que a gente tenha muitos desequilíbrios emocionais, muitas alterações psicológicas, muitos distúrbios até, né, psiquiátricos, psicológicos. E como é necessário a gente fazer esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, de autodescoberta, porque isso vai realmente dando mais recursos para que a gente possa dar conta de lidar com as mudanças, né, que a gente possa realmente ter mais poder de transformar a nossa própria vida, né, porque muitas vezes a gente se torna refém desses elementos internos. A gente está falando da criança interior, aí você vai falar mais dentro da terapia dos esquemas, né? E então a gente vê essa importância mesmo, né, da gente ter passar por esse processo, né, seja numa terapia, seja num curso, seja numa mentoria, numa busca pessoal, mas passar por esse processo para entender esses elementos, entender aqueles que estão mais cristalizados e entender possibilidades, né? Conhecer possibilidades de cutucar ali, igual você está falando, né, Cris? A gente, né, muitas pessoas têm essa ideia idealizada do terapeuta, que ele é bem resolvido, que ele não precisa passar pelo processo, e muito pelo contrário, né, Cris? Quanto mais a gente passa pelo processo, mais a gente elabora questões, mais a gente se aprofunda, mais a gente se desenvolve e mais a gente se torna capaz também de ajudar o outro, né? Então, ser terapeuta é um desafio enorme quando o terapeuta realmente investe em si mesmo, né? Porque
ele está fazendo uma série de coisas, ele está buscando conhecimento teórico, ele está vivenciando o conhecimento, acho muito coerente da sua parte, né? Vivenciar a terapia daquele tipo de conhecimento que você está buscando, né? Então, vivenciar essa experiência para que a gente possa estar, como se diz, com ela na carne, né? Assim, para poder, né, oferecer. E não é idealizado, né? A nossa vida não é idealizada igual a de todo mundo, só que a gente construiu uma série de recursos, a gente tem talvez um pouco mais de habilidade, talvez um pouco mais de história para poder, né, oferecer para outra pessoa. Vamos dizer que a gente já caminhou um pouco mais adiante. E aí, quem está caminhando lá atrás, a gente tem o que dizer, o que contribuir, né? Então, conta para a gente, Cris, fala um pouco da terapia do esquema, né? Como que você entende, quais os conceitos que você quer trazer para a gente, né? Para a nossa compreensão. Fique à vontade. Tá, então eu vou, até hoje de manhã lá na live eu usei essa metáfora que eu gosto bastante, não vi isso lá na terapia do esquema não, mas é uma coisa que eu acho que exemplifica, inclusive o que é a terapia do esquema e como é que isso vai se formando na gente, né? Então, os esquemas, eles se formam na nossa primeira infância, né? E eles vão se replicar ou não, né? Quando um esquema inicial ele é desadaptativo, e pode ser adaptativo também, né? Mas a gente vai trabalhar muitas vezes no consultório com o que está desadaptativo, né? Então, como ele se forma lá na infância, é assim, o bebê nasce com um mundinho bem limitado de comunicação, de sensações, de significados. Ele não sabe nem o que está acontecendo no corpinho dele quando ele nasce, né? Então, até a forma dele se comunicar é através do choro e de uma sensação de bem-estar quando ele dorme tranquilo, quando ele está ali quietinho, né? Então, o mundo dele é bem limitadinho. Uma vez que ele vai interagindo e ele vai conversando, né? Essa mãe vai interagindo com ele chora, ela vai tentar acalmar, aí ele mama, aí ele para de chorar. Falou, bom, esse choro é fome. Daí a pouco ele chora de novo, ela põe no peito, não resolve, ela faz massagem na barriga, resolveu, falou, então esse aqui é dor de barriga, né? E assim, é um ensaio e erro nesses primeiros meses, num estabelecimento de uma comunicação, de uma relação, né? Se essa mãe ela está bem emocionalmente, ela vai construindo com esse bebê um apego seguro, né? Porque a terapia do esquema, ela também traz como sua base a teoria do apego do John Bowlby, né? Então ele vai falar da questão, o Jeffrey Young, ele baseia muito na questão dos vínculos afetivos da terapia do apego, né? Então, se essa mãezinha está bem, ela atende às necessidades desse bebê, ela vai ajudando esse bebê a identificar, e assim ele se sente seguro. Ele chora, ele vai ser alimentado, ele demonstra um incômodo, a mamãe vai dar o remedinho para dor de barriga, ou vai fazer os cuidados necessários, vai dar um banhozinho, e nessa interação, a relação dos dois começa a ampliar, né? E os limites também dessa interação. Só que, ao mesmo tempo, começam a se formar marcas, né? Aí o bebê começa a alimentar, comer as primeiras frutinhas, ele já começa a sentar, ele já começa a engatinhar, e o universo dele vai ampliando, né? Nesses momentos, a gente tem algumas necessidades, deixa eu pegar aqui, para não esquecer nem. Algumas necessidades básicas para essa sobrevivência, né? Então, por exemplo, no início da vida, eu tenho necessidade de alimentação. Alimentação física, mas alimentação emocional. Alimentação desse contato físico, da segurança, da proteção, porque a minha sobrevivência depende exclusivamente do outro, né? Então, quando esse bebê, ele é deixado de lado, né, ele não recebe esse afeto, ele vai começar a ficar um pouco mais ansioso. Ele chora e a mãe não vem. Aí ele chora de novo e a mãe não vem. Tem uma experiência que eu acho que eu passei lá no curso da Jane do Vinícius, que você comentou, que assistiu, que é a experiência da situação estranha, que mostra exatamente isso, né?
quando o bebê e a mãe estão numa sala, a situação é estranha para o bebê, é uma criancinha ali de 2 anos, em média, a mãe sai da sala, né? E a criança se vê numa situação que ela não conhece, num espaço que ela não conhece. Todas as crianças nessas condições vão chorar. A diferença está no estilo de apego que ela desenvolve ali com essa mãe quando essa mãe retorna. Se é uma criança com apego seguro, a mãe vai chegar, ela vai receber o colo da mãe, o aconchego da mãe, ela vai se acalmar e ela volta a interagir no ambiente. Se a relação com essa mãe, estabelecida de acordo com a criança, não oferece para ela uma segurança plena, que ela não sabe se pode confiar ou se não pode, ela vai gerar ali naquela criança um apego ambivalente, ansioso ambivalente, né? Então, será que eu posso confiar? Minha mãe vai voltar mesmo? Não vai? Tá, eu me acalmo agora, ela vai sair, vai me deixar aqui sozinha de novo? Então, a criança, ela recebe até o colo da mãe, mas ela fica meio brigando com essa mãe. E chora, e bate, e fica bravo. E a gente vê pessoas adultas fazendo isso nas suas relações. Quando o outro se afasta, deixa eu ver se ele gosta de mim mesmo. É aqui, ó, eu tiro foto com o outro aqui e mando pro outro, né, pro atual. Aqui, ó, se você não me quiser, aqui, ó, tem quem quer, ó, né? Então, é essa criança que lá atrás ficou com essa marca ambivalente. Será que o outro gosta de mim mesmo? Será que ele vai voltar mesmo? Então, esses testes, eles são todos uma construção de uma relação insegura, de apego inseguro, né? E ambivalente. Posso ou não posso confiar, né? E uma outra possibilidade que ainda aparece no experimento é o bebê que tem um apego evitativo, ou seja, a mãe retorna, ele não aceita o colo da mãe, e aí quando a mãe faz o carinho, fica lá evitando. Abaixa a carinha, né? E fica numa postura mais introspectiva, mais triste, mais fechada. Essas pessoas provavelmente lá na frente desenvolvem uma desconfiança tão grande, né? Que preferem não se apegar a ninguém. Então ela já vai para a relação não acreditando que vai receber muita coisa. Ela tem uma postura evitativa de afastar o outro, né? Então, isso vai trazendo marcas profundas, né? E o universo dessa pessoa vai ampliando, ela vai para a escolinha, aí ela tem que começar a socializar, e aquela marca inicial, ela continua aqui. A história se desdobra, o universo amplia, mas aquela marca está aqui, né? Ô, e Cris, aí, diga. Só comentando sobre esse experimento, que é muito interessante, né? A gente perceber que tem dois aspectos que a gente pode destacar. Tanto a questão do ambiente, né? Como esse ambiente familiar, essa relação com os pais, né? A característica dos pais, como que ele afeta nessa construção da segurança ou da não segurança, e como que tem um componente também de característica já de personalidade daquela criança. A forma como ela reage, você vê que cada criança reage de formas diferentes, né? Então tem algo também ali, tanto da situação, do contexto, quanto da situação do como aquela criança já consegue perceber alguma coisa, ou ela tem algumas dificuldades, ou ela tem algum tipo de postura, né? Faz um pouco uma mistura aí dessas duas questões. Perfeito, até porque a gente tem que levar em consideração aspectos biológicos, né, da criança, porque ela pode ter algum transtorno, ela pode ter alguma limitação física, cognitiva, ela pode ter passado por, sei lá, um momento de um parto complicado e ter tido uma perda de alguma coisa ali naquele parto. Então, são muitos fatores que atravessam, né, Adriana? Por isso que não tem como a gente generalizar nada dentro da psicologia, porque cada caso é um caso, né? E aí eu até te falei assim, olha, eu gosto muito mais da palavra conexão, conectar com a nossa criança interna, porque a gente vai passando por transformações e a gente vai se curando ao longo desse processo.
né? Mas a gente trazer uma cura completa, onde eu não vou mais passar por isso, será que é possível, né? É um dos questionamentos, inclusive, da terapia do esquema. Quantas reparentalizações a gente precisa fazer com uma mesma pessoa sobre um ponto específico? Quantas confrontações empáticas, que se chama de confrontação empática, quando a gente começa a questionar essa forma de reagir, né? A gente precisa fazer até que o outro consiga estruturar uma nova forma de funcionar. E essa marca aqui, então a gente diz assim, não é que ela vai deixar de existir, mas ela vai perdendo a intensidade dela, a força dela. A gente vai diminuindo a valência, né, desses pontos na nossa vida, né? Em alguns momentos, né, pode acontecer um encontro de fatores transgeracionais, de um fato lá atrás, né, que encontra num tempo aqui presente e que dá um bug, né? Dá uma explosão de emoções. Meu Deus, nós estamos revivendo isso aqui de novo. Ou seja, esse sistema não aprendeu, eu não aprendi, estou passando por esse caminho de novo, né? Então, tem uma reativação disso aqui também. Então, a gente se questiona, é possível uma cura? Eu não senti isso nunca mais? A gente não tem essa garantia. Porque nós somos complexos, são tantos fatores que nos atravessam, né? Então, você está dizendo, nós estamos dizendo aqui, de fatores biológicos, transgeracionais, contextuais, situação econômica, étnica, estado civil, se os pais no momento estão casados, se foi só um namoro, como é que foi essa relação? Hoje eu vi uma notícia bem assim, diferente, né? A mãe engravidou de gêmeos, foi fazer o DNA, cada um dos gêmeos de um homem diferente. Parece que tem 20 registros no mundo inteiro de casos assim, né? Então, assim, como é que as histórias nos atravessam? Como é que os acontecimentos nos atravessam, né? Como é que esses pais estão quando tem o primeiro filho, depois do segundo, depois do terceiro? Por isso que nunca não serão os mesmos pais para todos os filhos, né? Para cada filho, pais diferentes, mesmo sendo o mesmo casal, né? Parental. Então, assim, são muitos fatores que perpassam aí. E a gente reduzir isso tudo à mãe também é uma tremenda sacanagem. Então, hoje eu estou aqui em prol das mães, fazendo campanha. Ai, querida. Nossa carga, né, de responsabilidade, mas é sempre uma responsabilidade compartilhada, né? Compartilhada, inclusive, com a criança, que tem o direito de ter a percepção dela muito limitada dentro desse contexto. Né? Um bebezinho, ele só vai dizer do que ele está sentindo ali, né? Então, por isso, tem muitas questões também que a gente não vai resolver a nível cognitivo, porque a marca foi feita no sistema límbico, só das reações, das sensações, né? Então, quantos mais meios a gente conseguir ativar para despertar emoções, mais chance da gente atuar lá naquela parte primitiva do nosso cérebro que fez esses registros ainda antes da fase verbal, né? Porque essas marcas são feitas em todo momento de relações. Tá claro. Cris, interessante você colocar essa ideia do conceito de cura, né? No trabalho do workshop, Acolhendo a Criança Interior, eu trago a ideia de cura também nesse sentido não idealizado, porque muitas pessoas têm uma visão, né, de, vou fazer o trabalho, vai curar e acabou. Vou fazer uma terapia para curar e acabou. E não funciona assim, né? A ideia de cura que eu trabalho no workshop é no sentido de aprender a fazer esse acolhimento dos seus elementos internos. Por quê? É exatamente isso que você coloca, né? A gente vai vivendo algumas experiências e, dependendo do gatilho que a experiência trouxer para a gente vai acessar algum registro desses que estão no sistema límbico.
E nem sempre a gente tem a consciência do que foi, do que realmente aconteceu, mas engatilhou com algo ali da nossa história, desses registros. E então, quando você entende que quando acontece algum tipo de reação emocional dessa forma, é o momento de você se recolher e realmente buscar esse acolhimento da criança interior ou acolhimento de algum elemento interno seu, é o processo de curar-se, né? Porque aí você olha para aquilo que agora se conectou. E às vezes, ao longo da vida, coisas diferentes vão acontecendo e conectam com aspectos, às vezes, muito sutis, que a gente não tinha nem, assim, nem tem a consciência muito clara, mas que vem com emoções muito intensas, né? E muito legal essa questão mesmo, porque eu também penso dessa forma, não existe essa cura idealizada, né? Mas existe uma responsabilidade consigo mesma e uma disponibilidade de fazer e de passar por esse processo, de usar recursos que nos ajudam na compreensão, na elaboração, né? Às vezes, também, igual você estava falando, eu recomendo que a pessoa faça uma terapia corporal, porque tem registros que são muito primitivos, são exatamente corporais, e às vezes a psicoterapia não atinge aquele ponto, aquele patamar. Tem registros que são energéticos, né? A pessoa precisa fazer uma terapia energética para trabalhar aquele elemento específico, né? Então, a ideia realmente é isso, a gente trabalha na psicoterapia até um determinado ponto, né? E muitas vezes é necessário ampliar mesmo, né? Por uma questão de atingir mesmo esse serviço. Muito legal essa questão, né? E você falando aí, eu lembrei de uma pessoa que eu estou acompanhando, e tem várias questões, né? E aí vem com um pedido específico para terapia. E aí nós chegamos num ponto que eu falei, olha, mas precisa aí de uma terapia corporal, né? Então procura esse recurso específico, não é qualquer terapia também corporal que eu quero, não. Observa esse aqui, que esse aqui vai trabalhar dentro disso que nós estamos integrando aqui. E aí essa pessoa marca e tal, e fala assim, Cristiane, eu estou entendendo que agora eu tenho que investir em mim. Então, eu estou fazendo essa terapia corporal, eu resolvi fazer ginástica, eu estou fazendo terapia, eu estou cuidando da minha alimentação. Ou seja, né, a gente é o primeiro, esse corpo aqui é a morada da nossa alma. Eu tenho o corpo como um lugar sagrado, sabe, Adriana? Porque ele aqui é temporário. A gente está aqui, assim, recebemos esse corpo de empréstimo, temos que cuidar muito bem dele, porque depois nós vamos devolver e voltar para a essência. Essa é a minha crença, né, espiritual. Então, como meu processo evolutivo, o que eu puder aprender aqui enquanto ser humano, é para isso que eu vim, né? E o que eu puder oferecer enquanto ser humano, também é para isso que eu vim. E para isso eu preciso cuidar bem dessa morada, porque é aqui que as coisas vão acontecer, tanto de sensações agradáveis quanto de desagradáveis. Quem vai carregar isso, quem vai sentir isso, sou eu, né? Então, por mais que eu diga para minha terapeuta, e ela se esforce muito para me entender, quem está sentindo, o lugar que sente é aqui, né? Então, é aqui também que tem que ter o esforço desse autoacolhimento, né? Quando a gente é criança, a gente está na dependência. Eu falo que ser criança não é fácil, não, né? A gente tem que atender muitas demandas dos pais que não necessariamente são as nossas vontades, é o que a gente gostaria de fazer, é o que a gente está precisando naquele momento, mas é o que é possível naquele sistema, né? E que esses pais, sendo bons pais e atendendo tudo que a gente precisa, ainda vão falhar muito. E não porque eles sejam ruins, é porque eles nunca vão entender de fato o que se passa dentro do serzinho que tem informação, né? Então, quando a gente cresce e a gente desenvolve, cuidar do outro é importante, mas antes de mais nada, a gente precisa saber que
se eu não cuidar daqui, não tem relação que vai acontecer de forma saudável, né? Então, sim, é um investimento, né? Terapia não é gasto, gente, terapia é investimento, né? Se eu faço uma terapia corporal, eu estou investindo na minha saúde física, emocional. Se eu vou fazer uma prática de um esporte, eu sei que você fala disso tudo no seu canal e você instiga todo mundo a isso também, é porque a gente está atendendo demandas antigas nossas, do nosso desenvolvimento, e a gente precisa de manutenção disso. Se eu faço um esporte hoje e não praticar mais, o meu músculo não tem memória, né? Eu vou precisar continuar fazendo para que esse músculo continue funcionando, né? Para que essa massa magra continue sendo estimulada. E assim também com as nossas emoções. Se a gente fala assim, não quero sentir mais isso, gente, atrofia, né? Emoções atrofiam. A gente vai entrando no modo protetor desligado, porque dentro da terapia do esquema, a gente chama alguns comportamentos que interagem ali com os esquemas e com a forma de pensar, sentir e agir, a gente chama de modos, né? Modos esquemáticos. E a gente tem um modo chamado modo protetor desligado, que é quando a gente desliga da emoção, igual adolescente, põe um fonezinho assim no ouvido, né? Eu não quero sentir isso, não, tá doido, dói demais, né? E aí a gente vai no modo protetor desligado. A princípio parece muito bom, né? Porque eu não estou sentindo, não quero sentir, tem que sentir, dá um trabalho danado. Mas quanto que a gente perde em termos de experiência, né, de vida, de conexão com o outro, de empatia, de sentimento de cooperação, de colaboração. Nós estamos vivendo um período agora de tanto individualismo, né, de tanta solidão diante de tantos recursos, que as pessoas estão esgotadas, né? Porque tem pouco esse contato, né, essa troca, essa aceitação dos erros. A gente fica vivendo uma otimização, que eu tenho que ser cada vez mais ótimo. Então, eu nunca vou atingir o patamar bom suficiente, né? Então, fica nessa carência. Bom, então, vou voltar lá, porque senão eu vou para outro lugar e eu quero voltar aqui para a terapia do esquema. Falar um pouquinho das nossas necessidades emocionais básicas, que é o ponto que a gente precisa olhar quando chega um paciente para a gente, né? Então, no nosso desenvolvimento aqui, o que precisa estar nutrido? As nossas necessidades de carinho, afeto, cuidado, segurança e proteção, né? Então, no meu desenvolvimento, eu tinha pessoas que me ajudavam a me sentir segura comigo mesma. Então, não é segurança só de falar assim, não, estou te protegendo aqui, não faz isso não, você vai machucar. Esse é um tipo de segurança, mas essa é uma segurança que limita. E a gente também está trazendo um conceito de segurança que amplia. Eu vi um vídeo lindo, eu até compartilhei no meu stories outro dia, de um pai ajudando a filha, ensinando a filha a andar de skate. Você viu esse vídeo? Então, ela está lá na rampinha, né? E ele está assim, não, vai que eu te seguro. Só que tem um momento que ele fala assim, mas eu vou te soltar agora. E no que ele solta, ela toft com a cabeça e o rostinho no chão. E machuca. Aí ela começa a chorar. Ele falou assim, eu sei, dói muito. Mas você quer continuar? Se você quiser continuar, eu volto a te segurar. Mas é só se você quiser. Ou você não quer passar por essa experiência porque você se machucou. E aí ele vai dando para ela as possibilidades de escolha. Aí ela fala para ele, olha, papai, eu quero continuar, mas eu tô com muito medo de cair de novo, porque doeu. Aí ele falou assim, então tá, eu pego pela sua mão. Vamos de novo? Vamos. Aí volta, e ele volta atrás no processo de treinamento. E ele vai segurando ela. Aí, quando ela vai sentindo segurança, que ela já tá melhor, ela fala, pode ir, mas eu tô com medo de cair. Ele falou assim, olha, mas se você vier, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Então, ele vai mostrando para ela que, na medida do possível, ele está ali para segurá-la. Que não é para ela se privar da experiência, mas que ele vai estar junto dela. Isso é um sentimento de segurança, né? Isso é bonito demais. Eu fiquei muito emocionada de ver o vídeo. É um vídeo simples, mas que, ao invés de criar um medo na pessoa, assim, não faça, porque você pode se machucar, que é uma resposta mais rápida, né? Ele fala, não, machucar faz parte do processo.
Pode ser que você caia de novo e machuque mesmo. Eu entendo que você esteja com medo da dor. Mas eu estou aqui para te acompanhar, para tentar evitar que isso volte a acontecer. Né? Então, nós vamos passar por isso juntos. Vamos tentar. E assim ela vai ganhando a confiança interna e ela faz, e depois ela consegue fazer o movimento todo sozinha. Né? Então, é nesse sentido que a gente está falando, né? De oferecer para essa criança segurança e proteção. Não é privando ela de algo, mas é estimulando e dando um amparo. Vai que eu estou aqui com você. Né? O sentimento de empatia, para a criança também poder expressar, mas eu estou com medo. Tudo bem sentir medo. Eu também, no seu lugar, sentiria medo. Né? Eu também não quero que você caia. Dói em você e dói em mim, né? Te ver cair e machucar. Você fazer isso, a intenção não é que você se machuque, mas é que você aprenda. Né? O incentivo à autonomia e independência. Então, também é um processo. Olha, nesse momento você está dependente de mim, mas vai chegar um momento que você vai estar lá fazendo sozinha. Né? E validação, então, da expressão das suas emoções e também de algo que, às vezes, a gente esquece muito de valorizar, que é a espontaneidade e lazer. Né? Então, essas são as necessidades emocionais básicas que, enquanto pais, a gente deveria, né, proporcionar aos nossos filhos, mas que nem sempre a gente nota. Não, eu estou pensando aqui que isso daí a gente é comprometido em todos os aspectos. Não é? Menina, ainda mais quem nasceu ali década de 70. Exatamente, assim. Realmente são necessidades que a gente tem, uma ou outra é atendida, mas a maioria não é atendida, e hoje mesmo pais muito bem intencionados que estão buscando essa paternidade consciente, a maternidade consciente, ainda assim tem algum momento que, assim, pode não falhar em todo o processo, mas algum momento tem, né, alguma falha, porque a gente não consegue ser 100% em função, né, da função. É humano, né, Adriana? Mas aí eis a questão, Cris, como é que faz depois que você já está ferrado? Pois é, então a gente vai fazendo reparentalizações, né? Dentro da terapia do esquema fala reparentalização das necessidades básicas, mas de uma forma limitada, né? Porque a gente não vai se tornar pai e mãe dessa pessoa para poder acompanhar todo esse processo de novo, mas a gente vai acompanhar e ir mostrando para essa pessoa que existem outros recursos de enfrentamento e que aí ela também vai precisar ir se estimulando. Assim como lá na academia eu tenho que... Ai, esse trem dói, esse trem é chato. Ai, que eu tenho que ter persistência, pelo amor de Deus, que preguiça de ir para academia. É assim também com as questões emocionais, né, Adriana? A gente vai ter que fazer um esforço constante, ter autocompaixão, falar, ai, meu Deus, caí no buraco de novo. Hoje eu tô meio assim, viu, gente? Eu fui lá pra terapia, ai, meu Deus, tô no buraco de novo, que sabe? Aí a gente faz, calma. Você já saiu do buraco 3 vezes, saiu rapidinho, né? Esse aí você vai sair rapidinho, mas deixa ele aí um tiquinho, porque você não tem para aprender com o buraco. Se você sai de qualquer jeito, você não vai ver o que você tem para aprender, né? Exatamente. E aí são as confrontações. Ela veio hoje me confrontando. Isso. Oh, meu Deus do céu, né? A gente vai viver uma sensação de quase morte mesmo, né? É uma sensação, uma angústia, é uma parte que dói, e que a gente vai ter que ir lá como uma boa mãezinha pra gente e dar o carinho, porque a gente também tem um crítico interno, né? Baseado nos modos que a gente aprende de pais exigentes e pais punitivos. Eu falei para vocês que a gente, na terapia do esquema, fala de modos, né? Então, a gente tem hora que se comporta. Quando eu comecei a chorar, eu estou no meu modo criança, vulnerável, chorando, com essa parte que tu quer aprender, fazendo uma pirraça interna, né? Quando aconteceu isso tudo, mas minha criança ficou vulnerável hoje, porque aconteceu um fato que a minha criança ficou muito raivosa, né? Eu não queria, mas eu não gostei disso. Então, a gente tem os modos, né? O modo criança raivosa, o modo criança vulnerável.
Para estimular, a gente precisa do modo criança feliz, que vai lá brincar, vai exercer a sua espontaneidade, né? Vai ter a sua validação das emoções, está certo, você passou por isso, foi ruim mesmo, deu raiva mesmo, mas não vai dar para ficar só nesse lugar. O que você precisa agora? Qual outro estilo de enfrentamento? Então, ainda dentro da terapia do esquema, a gente fala de pelo menos 3 modos de enfrentamento, que é a resignação, como é que fala, gente? Ó, deu branco agora. Já vem. Então, ou eu aceito e eu vou repetir o modelo como ele é, ou eu vou hipercompensar, tá? Eu vou para o outro extremo. Então, se eu era uma menina muito boazinha, que ficava lá me subjugando, mas na hora que vem aquela raiva, eu vou lá e brigo, explodo, e xingo todo mundo, e jogo tudo pelos ares, aí eu estou hipercompensando, tá? Ou eu vou, então resignar, hipercompensar, ou eu vou acalmar mesmo a situação e vou me congelar ali naquele momento. Aí eu entro nesse modo protetor desligado, finge que não tem nada acontecendo e vou seguindo a vida como se não tivesse nada acontecendo. Então, para cada um desses esquemas, eu ainda tenho um estilo de enfrentamento, né? E é muita coisa para a gente ir prestando atenção também. Por isso que eu falo, terapia é um processo. Quando a gente faz terapias complementares, tudo isso vai ajudando a gente a ampliar cognitivamente, emocionalmente, e o corpo é o lugar que integra tudo isso, né? Até Nossa, aqui tá claro que eu... Nossa, faz muito sentido e faz muita. Eu vou fazendo muitas conexões aqui com a questão do workshop, né? O que você foi falando, eu fui pensando muito na autoparentalização, né? Você colocou dessa coisa que a gente funciona como terapeuta em alguns momentos numa parentalização dessas partes, né? Para poder oferecer para o cliente essa base que ele não teve e para que ele possa aprender isso e também se autoparentalizar. Eu acho que isso é uma das grandes sacadas, né, Cris, do trabalho com a criança interior ou com outros elementos interiores, porque realmente as nossas memórias da nossa história, como você estava falando lá, né, das questões que a gente, dos esquemas que a gente precisa, das necessidades que a gente tem, né, em relação à nossa base, e que a gente não tem uma série delas durante a vida, né, hoje a gente não vai buscar isso o tempo todo no externo, né? A gente não vai buscar compensar na nossa família, não adianta buscar lá, não adianta buscar no nosso parceiro amoroso, não adianta buscar nos nossos filhos, se a gente não passar por isso internamente, né? No trabalho da criança interior, a gente faz muito isso, esse processo de responsabilização consigo mesmo, com o seu próprio processo e com esse mundo interno. Porque se eu não me parentalizar, se eu não me tornar o meu próprio pai, minha própria mãe, posso ter um tanto de gente que me ama, mas eu não vou saber reconhecer isso como amor. Né? Eu não vou saber vivenciar, receber essa fonte amorosa, essa fonte nutridora, porque aí eu estou presa nos esquemas internos, né? Nesses esquemas das dores internas que ficaram registradas. E aí, à medida que a gente aprende, né, esse processo de autoparentalização, a gente também consegue tanto ser a fonte para o outro, né, poder ser adultos que também amam e oferecem amor, quanto a gente pode aprender a aceitar o que o outro tem a oferecer, que não é idealizado, igual as nossas perdas da infância, né? Não são... que a gente fica preso numa busca desse amor idealizado que, infelizmente, não aconteceu, né? Então, precisar voltar, né, nesse processo. Eu achei muito legal, que faz muita conexão mesmo, né, com o trabalho. Olha, aqui a Adriana Francisca colocou que o corpo fala, exatamente, né, a parte do corpo que se expressa e pode se expressar em forma de sintoma, né, que é um dos grandes problemas que a gente vê na prática clínica, todos os tipos de sintoma.
E a Simone, boa noite, Simone, querida. Estou gostando, maravilha, estou gostando. As meninas estão gostando aqui, acompanhando. Isso, Excelente. pode mandar as perguntas aí que a gente vai respondendo, né? Senão eu vou falando aqui, eu empolgo e vou que vou falando aí, né? E é Cris, importante trazer também esses exemplos. Diga. coloca para a gente, assim, de uma forma prática, né? Ou algum elemento que você possa trazer aqui para a gente, para quem está assistindo, o que a gente pode, né? Uma forma, uma técnica, um jeito de fazer esse trabalho utilizando aí esse conhecimento da terapia do esquema, para acolher a nossa criança interior. O que você sugere? Como que você tem feito isso na sua prática? Bom, então, como eu disse, é um processo mesmo, né? Então, é interessante a gente perceber os modos que a gente é ativado, assim, quais são os gatilhos que ativam as nossas reações. Então, sempre que a gente tem uma reação, já é um ponto ali para a gente observar, opa, isso aqui está com uma intensidade estranha, está me incomodando além da medida, será que realmente é algo que é só de agora? Né? Então, um exercício que eu acho muito interessante é a gente fechar os olhos um pouquinho e observar o nosso corpo, primeira coisa, e percebendo como é que as nossas emoções estão ali dentro, né? E aí a gente pode ir trazendo uma imagem mental de quando é que a gente experimentou pela primeira vez aquela sensação no nosso corpo, né? Muitas vezes a gente chega em imagens da infância ou adolescência que deixaram essas marcas, né? E que são sensações e emoções muito parecidas com o que a gente vive atualmente. Né? Então a gente já começa a conectar com cenas mais prototípicas, né? Mais iniciais, assim. E aí a gente observa, naquele momento, como é que eu me senti enquanto criança diante daquela situação. Né? E o que eu precisava naquele momento? Eu precisava que aquele adulto ali perto sentasse comigo e só conversasse comigo, né? Ou, eu precisava que, eu estava sofrendo bullying na escola, que um adulto chegasse e me ensinasse a colocar limite naquela situação. Ou dissesse para aquela criança que estava fazendo bullying comigo que ela estava errada disso. E ir criando imagens mentais nesse sentido do que seria uma boa resolução. Na terapia do esquema, a gente trabalha muito com imagens mentais, por quê? Porque o nosso cérebro, ele não entende a diferença entre real e imaginário, né? Então, se eu estou com fome agora, eu começar a imaginar um prato de comida bem gostoso, né? Daí a pouco eu começo a salivar. Às vezes eu posso até sentir cheiro, né, daquela comida, como se ela estivesse ali na minha frente. Ou seja, meu corpo já começa a reagir como se fosse real, mas é uma coisa que eu estou imaginando. Isso são distorções cognitivas, que, né, às vezes eu imagino que o meu marido está me traindo, e aí meu corpo começa a se preparar todo como se eu estivesse vivendo realmente uma traição. Mas isso é real? Eu tenho evidências disso? Como é que está sendo isso, né? Então, eu quero só trazer essa ideia de que o nosso cérebro ele não diferencia o real do imaginário. Então, se eu faço estou lá no meu momento e localizei aquela criança ferida, doída, precisando de alguma coisa, como é que eu mesma posso entrar na cena e me oferecer algo em termos de proteção, de segurança, que atenda à necessidade daquela criança que vive aqui dentro, né? Para que ela possa reparar dentro dela, aqui dentro, essa dor. Então, esse é um exercício bem legal, porque quando eu crio a imagem mental, o meu cérebro vai entender que aquilo está acontecendo, e aí ele manda mensagem lá para o sistema límbico. E isso traz um apaziguamento. E aí, quando vem esse suspiro, assim, a coisa chegou e ok. Uhum. Então, Nossa, Cris, muito legal. Uhum.
Aí a E, gente também trabalha com exercício de cadeira, que é do psicodrama, né? Da gestoterapia também, algumas técnicas, mas esse é um uhum. exercício bem legal. Ah, muito, muito legal mesmo. Conecta muito com os exercícios que eu trago lá no workshop, são exercícios de visualização, né? Que é Uhum. exatamente isso, é tanto no sentido de acolher essa memória, essa lembrança, quanto no sentido de ressignificar, né? De criar uma imagem de acolhimento, de afeto, de carinho, de uma solução diferente daquela que foi vivida. E, de fato, né, à medida que você repete aí, eu acho que esse exercício que a Cris sugere, meninas, vocês podem repetir, né? Porque a repetição vai ajudando esses registros a se solidificarem, né, nosso cérebro, na nossa memória. A gente vai aumentando os registros de afeto, acolhimento, né, e sobrepondo aos registros de traumas e de dores, né, que a gente vivenciou. E aí, à medida que a gente fortalece esse tipo de registro, a gente vai gerando uma transformação incrível, né? Eu acho que essa questão cérebro mental é um potencial absurdo que nós seres humanos temos, mas que muito mal utilizado para o negativo. A gente Uhum. utiliza muito mais na função das dores, de manutenção das dores e das emoções difíceis, do que da parte de solução. Então, essa técnica é importantíssima, né, Cris? É Sim, uma dessas possibilidades. Cris, Oi, nós Luciana, estamos só chegando para aqui. fechar aí, dar um exemplo também que vocês podem usar, que é bem interessante. Terça-feira foi um dia que eu trabalhei absurdamente, porque tinha um feriado na quarta, e ainda meu marido viajou, e eu tive que encaixar a função mãe turista com mãe, com dona de casa, com terapeuta, enfim, essa bagunça que nós mulheres, arrumamos aí, né? E eu cheguei em casa tão cansada, tão cansada. Aí eu falei, gente, me dá um minutinho que eu vou deitar. E aí eu deitei na minha cama e eu falei, o que que eu preciso agora para eu me sentir melhor? Gente, eu queria um banho numa banheira bem quentinha, fazendo massagem no meu corpo todinho. Ai, que delícia. Ai, eu vou lá para uma banheira. E aí eu criei uma imagem mental para mim de que eu estava numa banheira, um dia lindo, que eu estava visualizando ali uma paisagem verdinha, ouvindo os passarinhos cantando e aquela água gostosa no meu corpo. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei nessa visualização, mas na hora que eu levantei, falei, gente, que delícia, eu estou até melhor depois desse banho de espuma aqui, né? Já que eu não podia tomar um banho de espuma real, né? Vamos lá que meu imaginário é capaz de me proporcionar momentos de muito prazer também, né? Então, Exatamente. é um exercício assim, ao invés de produzir distorções cognitivas, pensamentos perturbadores que nos desorganizam, por que não criar nossa imagem mental, sensações agradáveis do que a gente gostaria de viver, de experimentar, de proporcionar ao nosso corpo num momento assim também, né? Uhum, uhum. Nossa, Cris, adorei! Eu vou fazer! Vou criar minha banheira. Ou então a gente pode também imaginar uma bola, esse é um outro recurso de visualização, onde a gente põe todos os problemas lá dentro, né? E essa bola vai se afastando, 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 até que ela some lá na imensidão e ficamos só nós e os problemas lá dentro. Né? Uhum, Então, são recursos que, no momento onde a gente está sobrecarregado, eles ajudam a tirar esse excesso de peso para que a gente recupere a capacidade de pensar, de sentir, sem os excessos, né? uhum, exatamente. A Adriana Francisca está colocando aqui que ela amou. Eu Adriana, também depois conta. amei, viu, Adriana? Vou copiar. Ô, Cris, nossa, estou Sim. adorando nossa conversa. Acho que assim trouxe muito conhecimento para a gente. Fala então para a gente assim um pouco do seu trabalho, né, como terapeuta. Como que a gente te acha? Como que marca consulta com você? Né? Quais os tipos de trabalho que você tem feito aí para poder as pessoas te acessarem, né? Faz aí a divulgação do seu trabalho. Enquanto isso, eu vou Tá. colocar aqui
o seu Instagram. Isso, então, eu sou terapeuta, né? Eu atendo individual, casal e família. Vocês podem me acompanhar lá pelo Instagram, que é esse que a Adriana colocou aí, @Cristiane Peretti. Eu tenho feito lives com uma amiga querida, assim, que a vida trouxe para mim, que é a Drica Cruz. A Drica, ela é uma mãe de criança com deficiência, então ela não é profissional da área, mas ela traz muitos recursos da vida dela no dia a dia, e a gente faz essas lives para inspirar mulheres a serem humanas mesmo e estarem bem sendo comuns, né? Porque esse lugar de ser comum nos liberta, né? A gente não tem noção do poder que ser comum é, né? Então, a gente pode ser gente, a gente pode acertar, a gente pode errar, a gente não precisa ser ótimo em tudo, a gente pode trocar figurinha, a gente pode simplesmente ser quem a gente é e ficar bem satisfeito com isso, né? Porque a gente já faz tanto, né? A gente estava falando antes de começar o quanto a gente investe, né, Adriana? O quanto a gente está aí todos os dias conectando pessoas, e o quanto eu aprendo com cada pessoa que eu conheço e que está lá no consultório comigo. Eu falo, se nós dois não sairmos transformados, não valeu a terapia, né? Porque encontro é relação e relação atrita, então transformamos todos, né? Então é isso, eu atendo na clínica, eu estou fazendo essas lives com a Adriana, tem alguns projetos que ainda estão no forno, de alguns trabalhos, mas por enquanto eu estou na clínica mesmo, que vocês podem me acessar pelo Instagram, ok? Estou à disposição. Coisa boa, Cris. E, Cris, eu queria que você desse um pequeno depoimento, né, da sua experiência com o workshop Acolhendo a Criança Interior. A gente está aí num período promocional, até dia 10 de setembro. O workshop está com vários brindes, uma oferta super legal nesse site aqui que eu deixei, freitasadriana.com.br/Acolhendo a Criança Interior. E vale super a pena fazer esse trabalho também, né? E se você puder deixar um pouquinho da sua experiência com o curso. A Cris foi minha aluna lá no começo desse trabalho, né, Cris? Eu nem sei qual que foi o ano que você foi, mas foi, se não me engano, você fez no endereço da Contorno, não foi? Da Avenida Contorno? Aí eu já saí de lá tem um ano, eu fiquei lá por 5 anos, deve ter mais ou menos esse tempo, né? Que a gente foi em 2016, 2015 e 2016, se eu não me engano. Passou bastante tempo. Então, fala um pouquinho da sua experiência. Eu comecei falando, né, quando a gente começou a live hoje, a Adriana foi minha primeira mestre aí, nessa descoberta da criança interior. Eu fui fazer, nós fizemos uma formação semelhante, que é com o Regis, e não foi através do Regis que eu cheguei à Adriana, e aí eu me identifiquei muito com ela pelos trabalhos que ela já fazia. Ela fazia trabalho com filmes, que é um trabalho lindíssimo, que vale a pena vocês conhecerem também. A Adriana é muito estudiosa, muito dedicada, então era uma aula presencial, a gente tinha esse prazer de deslocar lá e ficar juntinho, né, e fazer essa vivência ali no consultório, que foi muito gostosa. Acho que foram 2 ou 3 dias de imersão mesmo, a gente levava as bonecas, né, as fotos para poder trocar. Então, assim, esses trabalhos, gente, eles acessam o nosso sistema límbico, eles ativam as nossas memórias, as nossas emoções, e é assim, é só com emoção que a gente transforma emoções, né? Não tem jeito da gente mudar sem a gente sentir, sem a gente experimentar, sem a gente trocar. E qualquer coisa melhor do que a gente poder fazer isso com uma mentora experiente, capacitada, disponível, amorosa, como a Adriana. Assim, é um presente de Deus na Terra, então a gente tem que aproveitar, né, essas oportunidades para a gente poder crescer, para a gente poder desenvolver, investir na gente. É como eu disse, né, esse corpo é a nossa morada, quem sente somos nós. Então, a gente tem que investir no que nos faz bem, no que nos ajuda a agregar informações, recursos, para que a gente lide melhor com o que acontece aqui dentro, né?
Então, assim, quem puder fazer o curso da Adriana, eu super recomendo. Sou fã de carteirinha, estou aqui, eu fiquei numa alegria, igual Tiete. Me chamando para falar com ela. A criança ficou feliz aqui dentro, né? Super feliz. Faltei trazer meus brinquedos, vamos brincar junto agora. E você trouxe! Então, eu super recomendo, porque realmente, para mim, agregou muito. Tanto é que me fez buscar mais e mais e mais, de tão gostoso que foi esse encontro. É uma delícia estar aqui hoje também, mestre. Assim, muito, muito obrigada pelo convite. Fiquei super honrada. A minha criança pequenininha falou assim: gente, ela viu validando minha prova. Ai, que delícia! Aí, eu também fui tendo as minhas partes aqui reparentalizadas com esse convite. Muito obrigada. Oh, que coisa linda, gente. Cris, muito obrigada. E, né, é sempre bom a gente ouvir o feedback do trabalho. Às vezes a gente não tem a dimensão, né, de como que impacta as pessoas, apesar de que no dia do encontro a gente teve, né, um pouco desse feedback naquele momento. Obrigada aí por você, né, compartilhar, recomendar. E, nossa, e da mesma forma que você sente essa coisa da mestre, eu olho para você, e quando eu vi o seu trabalho com a terapia do esquema, eu falo, gente, que orgulho! É como se eu tivesse orgulho da aluna, sabe? Não é uma delícia, gente? Nossa, muito bom. Muito obrigada. E fiquei muito grata de você ter vindo, de ter colaborado aqui com a gente, com o nosso aprendizado também. Achei que foi riquíssima. As meninas estão agradecendo aqui. Olha, a Adriana colocou muitíssimo obrigada por esse encontro maravilhoso. A Simone colocou obrigada, com certeza um presente, né? Então, assim, o pessoal adorou. Eu também adorei, muito obrigada pelas suas colaborações. E, pessoal, clica no botão de curtir, né? Se você gostou da nossa live, compartilha com os seus amigos, para quem vocês acham que vai fazer sentido, para os colegas psicólogas, né? Para que vamos espalhar o conhecimento bem, né, gente? Quanto mais a gente puder compartilhar e ajudar outras pessoas, mais o nosso trabalho está gerando ressonâncias positivas aí no universo, né? Que é o nosso propósito aqui. Cris, então vamos encerrando. Você quer deixar uma mensagem final ou a gente já pode encerrar? Olha, eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa que fala: viver é se desiludir e se desmisturar, né? Não que seja fácil isso, né? Mas é um processo de crescimento e de evolução, né? Então, a gente poder acolher as nossas dificuldades quando a gente está numa relação e ela não nos atende plenamente, né? Mas não cabe ao outro, às vezes, atender o que a gente precisa, mas a gente pode oferecer recursos a nós mesmos. Por isso que é tão importante a gente se amar, a gente se validar e a gente buscar tudo que é possível para transformar a nossa vida e essa experiência física em algo melhor. Então, era isso. Eu também tenho um canal no YouTube, que é Cristiane Peretti. Lá estão as minhas lives que eu venho fazendo, inclusive, em breve estará a live que eu fiz com a Adriana na semana passada, que foi um encontro muito gostoso também, sobre administração do tempo na vida familiar. E também tem outras lives interessantes, então, para quem quiser seguir, está lá também no Instagram ou lá no canal do YouTube. Muito obrigada, meninas, aí, pelo feedback, né? Que bom que vocês gostaram, que sentiram que essa live foi um presente. É um presente mesmo para a gente estar aqui hoje. Muito obrigada, mestre, por esse carinho e por esse convite. Obrigada você também, Cris, de coração. Fiquei muito feliz com a sua presença. Meninas, então, boa noite a todas e até as próximas lives. Tchau, tchau. Tchau, tchau.